Boa noite, virtuosas, fingindo que eu já não falei. Hoje eu trouxe a Rafa para contar para vocês o que aconteceu na vida dela. E a Rafa é minha aluna de mentoria individual, hoje a gente não está mais fazendo a mentoria, inclusive. Ela já fez todo o processo. E hoje eu convidei a Rafa porque a marca da história dela foi que ela entregou o relacionamento dela para Deus. Ela não entregou como as pessoas falam assim, eu entreguei nas mãos de Deus e largou, sabe? É como, não tem mais jeito, então agora a minha última opção é colocar nas mãos de Deus e não quero mais saber. Ela não colocou, ela colocou nas mãos de Deus da maneira correta. Ela apresentou o relacionamento dela diante de Deus. Foi uma entrega por amor, por confiança, por descanso. E aí ela está vivendo um sonho que eu ouvia ela falar para mim. Logo que a gente começou a dizer, porque eu queria isso, porque eu queria aquilo, porque eu queria. E aí, ao longo do processo, ela amadureceu muito, vocês vão ouvir a história dela. E quando eu vi no Instagram, eu fiquei assim, meu Deus, eu fiquei muito impressionada. Quando eu vi no Instagram, assim, o noivado e tudo que aconteceu, sabe? Então, é com vocês. Fica à vontade, tá, Rafa? Eu falei, né, direcionei ela, eu falei, Rafa, fica muito à vontade, que Deus possa te usar nesse dia. Ela até perguntou o que que eu falo, tens algum direcionamento? Eu falei, não, não tem nenhum, eu quero que você fique livre para contar o que você sente. E eu tenho certeza que o que a Rafa falar vai ser aquilo que você estava precisando ouvir. Aquela resposta, aquela dúvida que você tinha, ou algo que vai encher teu coração de esperança, de alegria, como uma fonte de inspiração para você ver que uma pessoa que se posicionou de uma maneira diferente, né? Hoje ela está vivendo, assim, realmente, ela tá vivendo aquilo que ela dizia que sonhava para mim, sabe? Então, Verdade. à vontade, tá? Eu vou Tá fechar, bom, boa noite. eu vou deixar só a tua imagem aqui Tá, e para tu ficares bem à vontade. tá, joia. Bom, boa noite, meninas, né? Como a Amanda falou, meu nome é Rafaele. Eu comecei, vou contar um pouco da história, né, do meu relacionamento e como foi, como tudo aconteceu. Eu e meu noivo, atual noivo, né, nos conhecemos há uns 3 anos e meio atrás. E quando nós nos conhecemos, apesar de já conhecer, né, a Deus, eu estava no mundo, vivi uma vida desregrada, saía, festa, balada, bebida, é, inclusive drogas. Estava totalmente perdida, não sabia meu valor. Era uma pessoa com muitas feridas de rejeição, com muitas mágoas, com muitos acúmulos de relacionamentos fracassados. E era aquela mulher guerreira, né? Aquela mulher que sai, que eu sou dona de mim, ninguém precisa de tomar conta de mim, eu me viro sozinha. Aquilo tudo que a gente, infelizmente, às vezes, por conta do padrão da sociedade, hoje em dia, a gente é estimulado a pensar que ser assim é o bom, né? É como a sociedade meio que deturpa a imagem para que a mulher se torne aquela mulher guerreira, aquela mulher forte, aquela mulher que aguenta tudo sozinha. Mas, enfim, nós namoramos uns 2 anos e meio, e aí depois ele batizou, na verdade, com 2 anos de namoro, ele batizou, 6 meses depois eu batizei. E aí nossa vida já começou a sofrer uma transformação muito grande, porque a gente começou a se voltar mais para Deus. Quando eu batizei, a gente já falava em casamento. Então nós ficamos assim uns 6 meses. Já, tipo assim, eu falei, eu vou batizar, nós vamos entrar em santidade, com 6 meses a gente se casa, né? Então eu fiz aquele voto ali com Deus de que eu ficaria em santidade nesse tempo. E isso foi em junho de 2023. E aí, quando foi em novembro de 2023, nós tínhamos uma viagem programada para a Europa e já estava tudo mais ou menos certo que o pedido de noivado iria ser ali.
E a gente entrou em oração, buscando por isso, mas a gente ainda vivia uma vida muito não, eu não tinha uma intimidade com Deus, eu ainda não tinha buscado resgatar minhas feridas. E aí, quando foi nessa viagem, o pedido não veio. E aí, a gente estava numa fase brigando muito, muito desconectado, mas ainda assim eu queria o pedido. Para mim era o cenário ideal, era o lugar ideal. Mesmo que no fundo do meu coração, talvez eu nem ficasse. Oi? Mesmo que no fundo ali do meu coração, talvez eu nem ficasse tão feliz por estar noiva dele, mas acho que a idealização do momento era o que mais estava tomando meu coração. E nós somos mulheres, né? Eu já estava com 35 anos de idade, então a gente também fica naquele coisa, nossa, já tem 35 anos, eu preciso noivar, eu preciso casar, aquela pressão, né? Apesar de eu ter tido uma família que isso nunca foi muito divulgado, eu venho de parentes, minha avó, minha mãe sempre dizia, não vai casar é ter que lavar cueca de homem. Então, assim, eu nunca fui muito estimulada por isso, pelos meus laços familiares. Mas quando eu me vi ali como uma pessoa, né? Eu comecei a querer. Na verdade, Deus colocou isso dentro do meu coração, porque eu não tinha nem vontade de casar. Eu falava que eu tinha vontade de ter filhos, mas eu não tinha vontade de casar. Só que como eu também não queria ter filhos fora de um casamento, então automaticamente eu tinha que casar. Mas aí, quando eu voltei dessa viagem, eu voltei muito decepcionada. E eu voltei falando, Deus, eu não quero mais, eu não quero esse relacionamento mais, eu estou muito triste. Me ajuda, me arruma uma forma. Só que o meu relacionamento, para mim, tinha virado um Deus. Eu queria o casamento, eu queria casar. Eu coloquei na minha cabeça que eu queria casar. E eu queria isso acima de qualquer coisa, inclusive acima de Deus. Só que eu acho que foi num momento de oração que eu pedi a Deus, falei, Deus, me mostra, me dá um caminho, eu tô perdida, eu não sei o que fazer, sabe? Eu achava que eu estava fazendo tudo certo. E, por incrível que pareça, numa dessas orações, uma amiga minha pediu um cartão meu emprestado para poder pagar o curso da Amanda. E aí, quando esse cartão parece que deu um problema lá no banco, mas eu creio que foi Deus, porque esse cartão passou 2 vezes. E aí essa minha amiga falou comigo, por que você não faz com ela? E aí a primeira vez que eu entrei em contato com a Amanda e que eu comecei a conversar com ela, o meu diálogo com ela era que eu estava tudo certo, que eu fazia tudo certo, que eu era perfeito no meu relacionamento, que eu me dedicava, que eu fazia tudo e que ele não estava fazendo nada. Né? Como eu acho que 90% das mulheres que encontram num relacionamento fracassado, vamos dizer assim, ou num relacionamento infeliz, a gente acredita que a gente está fazendo tudo certo, mesmo tentando, mesmo né, realmente fazendo ali o que a gente acha que no momento está certo, mas a gente não consegue olhar para as nossas próprias feridas, para os nossos próprios fracassos, para aquilo que a gente carrega do nosso passado, da nossa criança, que foi ali, às vezes, mal cuidada, mal nutrida. E a gente, ao invés de buscar a solução em nós, em Deus, em buscar em Deus a nossa cura, a gente quer sempre jogar na culpa do outro. E aí foi quando eu comecei a expor essa situação para a Amanda, e a Amanda começou a me trazer muitos pontos importantes do meu relacionamento e da minha vida também, de coisas que eu precisava me curar, de coisas que eu tinha feridas e que isso refletia diretamente no meu relacionamento, e eu nem imaginava. E aí, uma das coisas, assim, a minha maior preocupação, eu lembro que uma das vezes eu falei para ela assim, mas Amanda, se eu mudar e ele não mudar, e aí, como vai ser? Aí ela virou e falou, Rafa, vocês são como uma chave fechadura. Você só é assim, ou ele só faz essas atitudes porque você também faz. Vocês se conectam. A partir do momento que você mudar e se colocar no seu lugar, se colocar na posição que você precisa estar, que é de mulher, que é de ser cuidada, que é de ser, né,
E também exercer a sua, porque a gente não pode só querer ser cuidado, né? A gente também tem que exercer o nosso papel, né? Ser a mulher que nutre, a mulher que faz palavras de afirmação. E a partir do momento que você entrar nesse patamar, se ele não entrar junto, vocês não vão conseguir caminhar mais juntos. E aí, nisso, eu comecei a aprender, né? Qual era a minha identidade, qual era o meu valor, por que eu buscava desesperadamente num relacionamento me sentir completa, sendo que eu precisava estar completa por mim mesmo. Eu precisava estar completa em Deus, eu precisava buscar a Deus primeiro sobre todas as coisas, porque da onde vinha essa rejeição, da onde vinha essa ausência, esse buraco que estava dentro de mim e que eu não conseguia andar, eu não conseguia avançar nos meus relacionamentos. E aí, com essa busca, né, eu tive vários encontros com Deus, e um desses encontros, que foi, acho que o mais forte, foi quando... E assim, para falar um pouco dos problemas que eu tinha no meu relacionamento, eu era a mulher que não queria depender dele para nada, eu era a mulher muito forte, muito que às vezes queria o cuidado, mas não demonstrava. Eu era a mulher que era muito rude com as palavras. Eu colocava ele para baixo, eu falava mal dele, das características dele, de todos os defeitos dele. Eu não tinha nenhuma estratégia de trazer isso para ele sem magoá-lo. Então, chegou num ponto que ele também não tomava mais atitude, que ele não se posicionava, em certa parte, porque ele também tinha medo de como eu iria reagir, da minha reação. É claro, assim, que eu tinha os meus problemas e ele tinha os dele, e os dele não se justificam pelos meus, e os meus não se justificam pelos dele. Mas nós dois estávamos vivendo num relacionamento totalmente disfuncional, onde eu estava liderando de certa forma, porque eu era a voz ativa, eu era a que resolvia, eu era a que ia para frente, eu era a que dava a última palavra, e isso colocava ele numa posição totalmente, sabe, sem força para poder exercer o papel dele, o papel masculino. Então, chegou num ponto que ele virava para mim e falava assim: eu não sei por que você está comigo, porque eu não presto para nada para você, porque você está sempre reclamando de tudo que eu faço, de tudo que eu falo. E eu achava aquilo, eu não conseguia enxergar aquilo que ele falava, porque eu estava tentando dar o meu melhor, mas o meu melhor não era a forma certa de agir, e com isso eu tirava o papel dele dentro do relacionamento. E aí, a forma que eu acho que Deus encontrou para tudo isso foi um dia que ele virou para mim, no dia 11 de... Eu lembro a data certinho, porque eu sempre fui muito apegada com o Dia dos Namorados. E aí eu fiz um propósito com Deus, e no dia 11 de julho de 2024, Deus falou comigo que o meu casamento e o meu namoro estavam virando um Deus para mim, que eu estava buscando a Deus para poder receber isso. E aí Deus falou comigo assim: eu não sou o caminho para o seu milagre, eu sou o caminho. O milagre eu vou fazer no caminho. Eu sou o seu único caminho, eu sou o seu único acesso. Então, eu preciso que você me entregue o seu Isaac. E aí foi quando, no dia 12 de julho, eu terminei meu relacionamento. Eu falei para ele que eu precisava buscar, que eu precisava voltar para mim. É claro que esse foi o processo, né, que eu vivi. O casamento em si é uma aliança, né? A gente não desfaz, mas no meu caso era um relacionamento, e eu estava endeusando esse relacionamento. E aí Deus falou assim: me entrega. E aí eu falei: Deus, mas como vai ser? Tipo, para sempre? Deus falou assim: eu não vou falar nem que sim, nem que não. Pode ser que vocês voltem, pode ser que não. Você precisa confiar em mim. E eu confiei, entreguei. E desde o dia que eu entreguei o meu relacionamento para Deus, eu comecei a buscar incessantemente pela minha cura. E nisso eu entrei num processo de restauração muito forte com a minha mãe, porque através, né, até de algumas técnicas com a Amanda, chorei muito, e eu descobri que eu não admirava ela,
nem como mulher, nem como mãe. E aí eu comecei a resgatar tudo aquilo e Deus começou a me curar, a trazer essa cura ao eu entender o meu passado, ao ressignificar o meu passado, ao eu entender tudo que a minha mãe viveu. E foi tão impressionante porque eu não tive uma conversa sequer com a minha mãe a respeito disso. Foi tudo através, eu e Deus, eu e o Espírito Santo, que faz o papel ali, né, da mãe, do amor, das emoções. E tudo nesse tratamento entre eu e Deus, eu consegui restaurar o relacionamento com a minha mãe. E hoje em dia a gente tem um relacionamento, nossa, muito, muito melhor do que o que a gente tinha antes. Eu falo que é sempre um processo, né? Nunca acontece como um passe de mágica, mas a gente precisa se dedicar, a gente precisa ir trabalhando nisso. Deus vai clareando as coisas para a gente também. É impressionante como nesse meio tempo Deus me aproximou de mulheres que tinham relacionamentos quebrados com as mães, e através de eu ir contando meu testemunho, a gente vai se tratando também, né? E esse tratar com a minha mãe me fez perceber o quanto eu não era uma mulher que nutria meus relacionamentos em amor, em carinho, em dedicação, em palavras de afirmação, porque isso não foi uma coisa que eu aprendi. A gente tinha que fazer, faz e é isso mesmo. Então, assim, todas as pessoas que eu via que às vezes tinham um pouco de dificuldade com isso, e às vezes eu era até um pouco rude, que eu pensava, ai, nossa, eu nunca precisei dessas palavras para poder ir para frente, então faz, né? Faz sua parte. Mas Deus foi colocando amor e caridade no meu coração também para entender o jeito e a personalidade de cada pessoa, para poder, sabe, buscar em mim primeiro. Então, eu também fui buscar ali por que eu era tão prepotente, por que eu tinha a régua tão alta, por que eu estava sempre me cobrando muito de mim e principalmente dos outros. Tipo assim, uma vez a Amanda também falou uma coisa que me pegou muito, ela disse, a sua régua é muito alta e quase impossível de te agradar. Então, tipo assim, eu falei, meu Deus, não é possível, tipo, meu Deus, tem piedade de mim, né? Porque a Rafa, eu fui atendendo ela e eu fui começando a ter uma relação com ela. E aí que eu fui confrontando ela. Então, ao mesmo tempo que eu dizia para ela, eu reconheço que o comportamento do teu namorado tá errado. Ele tá errado. Eu falei, Rafa, mas é muito difícil te agradar. Porque se ele faz isso aqui, tá ruim. Se ele faz isso aqui, tá ruim. O que é que tu queres? Tá muito difícil, a tua régua é muito alta. Porque tu cobra muito. E ela fazia isso com ela mesma, ela fazia isso com a mãe dela. A régua, isso é uma coisa que a gente aprende, tá? A gente aprende desde criança a julgar as pessoas. A gente aprende a julgar os outros e a se julgar. Então, a gente aprende a condenar os erros das pessoas. Isso é do ser humano. O ser humano, desde Adão e Eva, ele tem muita facilidade de, não, mas tal pessoa está errada, do que se responsabilizar. Isso é desde o Éden, né, gente? Quando ele perguntou para Adão, ele disse, mas foi a mulher que tu me destes. Ele não disse assim, não, foi eu que comi a maçã, foi eu que comi o fruto, né? E, poxa, eu errei tudo. Não, foi a mulher que tu me deste. Então, a nossa tendência do nosso comportamento humano é julgar as pessoas. E ela tinha muito... Eu falei assim, olha, eu não quero defender o teu namorado, mas eu falei um dia assim para ela, te coloca no lugar dele. Tu nem te sente mal de ver que nada do que tu faz é suficiente para a pessoa? E a gente ia muito nisso. Era régua muito alta, ela, ao mesmo tempo que ela queria, ela tinha uma régua muito alta, ela se desvalorizava muito. Eu fazia muito mais do que ele, tipo assim, no sentido de entrega, né? De não me valorizar. Então, eu estava assim, o tempo todo muito disponível, muito em cima, muito planejando tudo. Antes do final de semana chegar, eu já tinha todo final de semana planejado. Então, assim, eu não dava realmente espaço para ele ser o homem da relação. E, ao mesmo tempo, isso era péssimo para mim, porque eu me sentia sobrecarregada.
Eu não tinha Aí espaço para ser. teve uma vez que eu falei assim, se tu não planejar o final de semana, o que que vai acontecer? A gente não vai ter final de semana, só que eu falei, tá, e qual é o problema de não ter um final de semana de casal? Aí eu falei, eu até perguntei para ela uma vez, eu disse assim, porque do que adianta tu ter todos os finais de semana planejados de casal, mas isso ser somente iniciativa tua e nunca dele? Tu não vai te sentir satisfeito. Eu falei, tu vai ficar mais satisfeito se ele tomar a iniciativa. Mas e se ele não tomar? Eu falei, aí a gente vai botar a mão no fogo, então. Se ele não Exatamente. tomar, aí já, então a gente vai para outro lugar, entendeu? É, e uma das coisas que aconteceu foi mais ou menos isso também, porque eu comecei a deixar as lacunas e neste tempo algumas lacunas não foram encobertas, ficou um vazio. Então, assim, aliado a isso e aos discernimentos que Deus me deu, Deus falou, agora eu não, agora é hora de você me entregar o seu relacionamento. E foi muito forte porque é, eu entreguei isso para Deus, eu ainda amava ele, né? Eu ainda amava ele, mas eu entreguei com o coração assim, rasgado. Ele também não queria o término, mas eu falei para ele, eu preciso me restaurar, porque senão eu não vou conseguir nem viver um relacionamento, porque a gente tende muito a querer fazer o outro feliz, sendo que nem nós mesmos estamos felizes. Então, assim, é aquele, né? Amar é o próximo como a ti mesmo. Se você não se ama, como você pretende amar o próximo? Qual é o nível de amor que você consegue entregar se você não consegue cuidar de si mesmo, se você não consegue se amar, se você não consegue ter um tempo de solitude, né? Que não é a solidão, não é estar sozinha, é solitude. Hoje em dia eu amo estar na minha casa, ler a palavra, estar ali com Deus, ter um momento. E antigamente era igual a mãe falou, para mim estar sozinha no final de semana inteiro era tipo assim, o caos, era o fim, sabe? É claro que hoje em dia eu ainda amo estar com meu noivo e tal, mas hoje em dia não é uma necessidade, se eu não encontrá-lo, não é o fim do mundo para mim, porque eu não tenho mais um vazio existencial. Eu sou plena e completa, né, com Deus. Se eles puder e se nós pudermos estar juntos, vai ser um plus. Mas aí nesse processo eu entrei, né, durante o nosso tempo de término, eu entrei numa busca muito profunda com Deus. Nesse meio tempo, Deus fez tanta obra, sabe? Tanta coisa linda. Deus me curou, Deus curou meu relacionamento com a minha mãe. Deus foi lá nas minhas raízes. Uma das coisas que Deus tratou além dessa vontade de ter a régua muito alta, de ser muito autocrítica, uma das coisas que eu fazia era olhar para o meu passado, o passado da minha mãe, inclusive, e eu falava assim, por que ela fez desse jeito? Se eu tivesse lá, eu teria feito de outro jeito. E eu não sei como eu teria feito, porque eu não vivi o que ela viveu. Se eu sou o que eu sou hoje, é porque ela me deu, às vezes, muito mais do que ela recebeu como mãe, né? Ela não teve as mesmas oportunidades do que eu, então eu não posso me colocar no papel dela de julgar o que ela deveria ter feito, porque eu não vivi o que ela viveu. E isso hoje eu carrego para a minha vida, sabe? Para o meu jeito de lidar com todas as pessoas. A gente não pode julgar uma pessoa se você não viveu todos os capítulos da história que ela viveu. E uma coisa também que me impactou muito que eu dizia, tipo, por que meus irmãos e minhas irmãs não fazem aquilo que eu me dispus a fazer e tal? E aí um dia a Amanda falou comigo assim: você já parou para pensar que a história que você carrega não condiz com a pessoa que você se tornou? Você acha que isso veio só de você? Ou você acha que realmente não foi o dedo de Deus ali, o cuidado de Deus te guardando em tudo que você viveu? Porque a trajetória tende a ser a mesma dos seus irmãos, aí dos irmãos, dos filhos dos seus irmãos, e assim vai. Só que Deus, às vezes, te escolheu, às vezes não, hoje eu tenho certeza, porque Deus fala isso comigo sempre, ele te escolheu para fazer a diferença nisso. E aí você não pode vir como a julgadora, você tem que vir como a restauradora, a pessoa que vai ajudar isso. Eu venho de uma família onde ninguém casa, ninguém casa. E eu falo ninguém, não são meus irmãos, são meus primos, minhas primas, né? Meus primos também. É uma família que não tem casamentos.
E Deus falou comigo, falou assim, vão haver casamentos a partir de você na sua família. Então, assim, é uma maldição de gerações que eu entrei e eu falei, Deus, eu quero quebrar isso, porque eu quero ter minha família. Deus colocou um sentimento tão genuíno dentro do meu coração de querer ter uma família, de querer ter filhos. E não são. Hoje em dia eu entendo que o propósito do casamento, de ter filhos, não deve ser para cumprir um status social, não deve ser para cumprir uma meta. Não deve ser para dar um check na minha vida que, eu estudei, eu casei, eu tive filhos. Não é para isso. É para honrar e glorificar o nome de Deus. É para que outras famílias sejam estabelecidas em um cenário onde não existem mais casamentos. Não é que não existem mais casamentos, né? Não há mais, na grande maioria das pessoas, o sonho de estabelecer um casamento bem-sucedido, onde os valores andam tão deturpados, onde ser honesto, ser fiel, ser leal, amar o seu próximo, são valores como se fosse a última coisa do mundo, sendo que deveria ser o mínimo, sabe? Então, assim, precisam se levantar, principalmente mulheres, que estejam disponíveis e dispostas a realizar isso, a concretizar isso, a restaurar famílias, a trazer novas famílias bem estruturadas para este mundo. E é nosso papel fazer isso, sabe? Assim como quando Sara, né, Deus promete um filho para Abraão e para Sara, e ele fala: de ti sairão nações. E eles tiveram só um filho, Isaque. Só que de Isaque nasceu uma geração. Então, quando a gente para e pensa assim, não, mas eu tive só um filho. Ou então você pensa, não, mas meu filho não vai impactar nada. Você não sabe quem seu filho vai se tornar. Você não sabe quantas vidas para Deus seu filho pode ganhar. A importância de uma mãe que cuida bem do seu filho, que educa bem o seu filho, que instrui o seu filho na palavra, ele pode impactar gerações. Então, esse é o legado que a gente carrega como mulher, sabe? De impactar gerações, de trazer famílias, restaurar famílias. E restaurar debaixo da sabedoria, do entendimento e do discernimento de Deus. E quando eu fiquei 6 meses, né, solteira não, né, guardada que eu falo, porque eu não me envolvi com ninguém. Ele também disse que, né, que ele viveu esse processo, ele também não se envolveu com ninguém, e nesses 6 meses ele também se voltou completamente para Deus. Nós somos batizados no Espírito Santo, nós acessamos coisas maravilhosas em Deus, assim, que foi realmente preciso, a gente entendeu que foi preciso esse tempo de separação para que a gente se voltasse para Deus, porque nós éramos muito voltados um para o outro. Mesmo com nossos problemas, a gente insistia, a gente batia a cabeça, mas a gente não sabia direito como fazer. E nesse tempo de separação, Deus foi nos instruindo, foi nos reposicionando. Eu era uma mulher que jamais iria falar assim, eu vou servir o prato para o meu esposo, para o meu noivo. Eu falava, não, ele tem mãos, se quiser, ele vai lá e serve. Sabe? Nesse tempo de preparação, Deus me ensinou a montar uma mesa bem posta, uma mesa bem feita. Deus me fez comprar utensílios para a minha casa, cuidar da minha casa, gostar de estar na minha casa. Nesse tempo, Deus me ensinou a me vestir melhor, a falar melhor. Hoje em dia, um dos maiores elogios que eu tenho recebido é: nossa, como você, até sua voz mudou, o seu jeito de falar mudou, a sua postura mudou. E eu fico lisonjeada, porque eu sei que não é uma coisa só visual. E, Eu sei Rafa, que. e uma coisa que eu tenho, porque faz tempo que eu não falo com ela, gente. A tua postura tá diferente, a tua voz ela tá mais doce. Tu falava assim, muito forte. Eu E aí tenho agora tu tá transformado. com tu estás com um semblante mais calmo. Sim, sim. Isso foi uma das coisas que Deus tratou muito, muito em mim, porque eu tenho buscado cada dia mais
aprender não só a forma de falar, mas o momento certo de falar, como falar. Então, hoje em dia, as coisas continuam acontecendo, dificuldades, né, como todos os relacionamentos, mas hoje em dia eu trago isso para dentro de mim, eu absorvo o que eu preciso absorver para eu poder expor no momento certo, da forma certa, do jeito certo. E é impressionante o quanto uma fala bem direcionada, ela é absorvida. Assuntos que hoje eu trato com meu noivo, que eram assuntos muito difíceis de lidar, hoje em dia nós sentamos e nós conversamos e ele fala, meu amor, realmente. Tipo assim, coisas que às vezes antigamente seria motivo de briga, seria motivo de ficarmos dias sem falar. E hoje em dia, você entende que a forma como você fala, você abre um acesso no coração da pessoa para receber. Porque automaticamente, quando você já chega com uma crítica, que era o que eu fazia antes, a pessoa já se arma. Ela não vai absorver nada do que você falou. Porque você está cheio de, ai, você sempre faz isso. Ah, você nunca presta atenção em mim, sabe? E aí, quando você muda a narrativa para como você se sente, como você se sente quando a pessoa age daquela forma? Ela para observar em você, ela para validar os seus sentimentos, os seus pensamentos. Porque aquilo ali não entra para ela como uma crítica direta à pessoa que ela é. Então, assim, mas isso são sabedorias que Deus vai tratando na gente, Deus vai colocando na gente uma mansidão, assim, que não explica, porque eu era Pedro purinho, né? Bateu, levou, falou, eu vou falar também. Se me feriu, eu vou ferir também. Arranca a espada e corta a orelha. Mas Deus foi trabalhando tanto em mim que hoje em dia, às vezes, não só, né? Não estou falando aqui, eu estou falando de um todo, às vezes, não só do meu noivo, mas às vezes de outras pessoas, de amizades também. Às vezes as pessoas falaram alguma coisa comigo que eu não gostei e eu parar e refletir e pensar, não vale a pena. Sabe por quê? Porque se o espírito que está no outro está me irritando, o mesmo espírito que está nele está em mim. Sabe? Então eu preciso entender o que é aquela irritação do outro e trazer para ele de uma forma que vai haver uma solução. E a solução que eu falo, às vezes, vai ser você se calar, você não vai falar nada mesmo, porque não vale a pena. Às vezes vai ser você se posicionar também, porque às vezes Deus vai te dar autoridade para você se posicionar. Mas você vai falar com sabedoria. Por quê? Se a gente fala na hora da raiva, a gente fala com a ira. E a ira não atrai nada que presta. Então, Deus tem colocado essa mansidão dentro do meu coração. E uma das coisas também que Deus trabalhou muito comigo nesse processo de separação foi de abrir mão do controle. Eu queria controlar tudo. Eu queria controlar meu namoro, eu queria controlar minha família, os meus irmãos, a minha mãe, todos eles eu tinha todos eles como uma forma de eu queria controlar, eu só queria, tipo assim, eu tinha acesso a todos eles, eu sempre fui essa autoridade dentro do lar, quando eu morava com a minha mãe e meus irmãos. Quando meu pai saiu de casa, eu tomei esse posto do meu pai e eu controlava eles, e mesmo não morando mais com eles, eu continuei, de certa forma, controlando eles. E chegou num tempo que Deus falou comigo assim, agora devolve o controle para sua mãe, porque ela é sua mãe. Independente do que ela precisa acessar de você, ela é sua mãe. E por ela ter te gerado, você nunca vai ter uma autoridade maior do que o que ela tem que ter por você. E eu fui começando a trabalhar isso e eu comecei a deixar as pessoas serem quem elas são. Porque eu não tenho controle sobre todo mundo. Antigamente me magoava muito quando eu, por exemplo, dava um conselho e a pessoa não agia da forma como eu tinha aconselhado. Mas não cabe isso a mim. Não cabe controlar as pessoas como marionete. Elas não são marionetes, elas são pessoas que têm livre-arbítrio, que o que eu posso fazer é
às vezes, dar um aconselhamento quando me for pedido, e mesmo assim, às vezes, debaixo da guia, da instrução de Deus, porque a gente não sabe de todas as coisas, né? Então, assim, eu abri mão do controle, de querer controlar tudo, de querer saber tudo, de até da minha agenda, sabe? De ter todos os finais de semana controlados. E isso foi muito libertador, porque nesse meio tempo eu dou espaço para o novo. Quando a gente não controla tudo, a gente dá espaço para o novo. Não só para o, igual, por exemplo, para o novo, que já teve vez do meu noivo falar, vamos jantar num lugar diferente, vamos fazer tal coisa. E se eu tivesse programado, não ia ter espaço para isso. Mas também para o novo de Deus, que assim como foi com a restauração do meu noivado, né? Porque eu estava num tempo que eu estava muito completa com Deus, eu ainda amava Ele, eu ainda tinha um sentimento dentro de mim, mas foi tão impressionante que Deus adormeceu, não o sentimento, porque eu ainda o amava, mas eu não sentia aquela falta, aquela ausência dele, porque Deus tinha suprido isso em mim. Eu estava vivendo experiências tão maravilhosas com Deus que eu falava, Deus, eu só não posso mais perder o Senhor, porque de qualquer coisa eu abro mão. E nesse meio tempo eu fiz uma promessa para Deus, porque eu falei para Deus, Deus, eu não vou mais voltar para aquele lugar de desonra que eu estava vivendo, querendo um noivado, querendo casar e a pessoa não querendo. Agora eu só vou me casar, eu só vou voltar, eu só vou ter uma pessoa quando eu for noiva, porque na Bíblia o Senhor não me ensina a ser namorada. O Senhor só me ensina a ser noiva e esposa. Então eu só vou voltar para a minha situação de noiva. E assim eu fiz. Eu não sabia se eu ia voltar para o meu noivo, né, na época, mas mesmo assim eu fiz esse acordo com Deus, eu fiz esse voto com Deus, que eu só iria beijar na boca de novo se fosse do meu noivo, do noivo que o Senhor escolhesse para mim, para eu casar, independente se eu não conhecesse ele. E aí, passaram-se 6 meses, e nisso, o meu noivo começou a me procurar mais incessantemente do que ele chegou a me procurar algumas vezes, e eu falava que eu estava nesse tempo, mas chegou um tempo que ele começou a me procurar, falando que ele tinha certeza que Deus já tinha falado com ele, que a gente ia ficar junto de novo. E eu falei, eu não vou voltar, eu só vou voltar quando Deus falar comigo. Deus me pôs num direcionamento, enquanto ele não falar comigo de diferente, eu não vou sair desse lugar. Então, eu vivi um tempo de obediência, assim, muito difícil, porque era a pessoa que eu amava ainda, era a pessoa me procurando, e eu tinha que falar não, mas porque eu confiava que Deus ia guiar os meus passos. Eu sabia que tinha um propósito para aquilo tudo. E depois eu entendi que Deus avisou para ele primeiro, porque ele precisava programar todo o nosso noivado. Ele programou todo o nosso noivado sem saber se a gente ia ficar junto. Ele tinha tanta certeza que a gente ia ficar junto. A gente tinha um curso em novembro, nós terminamos em junho, e Deus deu certeza para ele que a gente ia voltar, só que ele também não sabia quando. Ele só sabia desse curso, e ele programou todo o noivado, ele desenhou nossa aliança. Nossa aliança é desenhada, tipo, tem todas as nossas características, tem os 7 pontos, que é o dia do aniversário dele, tem 23, que é do meu, tem 2 elos, que é um dele e um meu, tem a base escrita Deus. Então, ele preparou todas as coisas antes que a gente tivesse a resposta sobre esse casamento. Porque ele tinha tido esse discernimento de Deus e eu ainda não. E acho que foi preciso também eu falar não, para que ele também tivesse essa proximidade com Deus e essa busca com Deus, para ele confiasse que mesmo eu falando não, mas que Deus disse sim, que o sim ia acontecer. Então, assim, foi preciso também para testar a fé dele nesse sentido. E aí, quando foi uma semana antes desse curso, na verdade, 21 dias antes desse curso, nós entramos num jejum de Daniel juntos, para Deus trazer respostas sobre esse tempo. E quando finalizou esse propósito, Deus entregou que era tempo de casamento, que a gente ia ficar junto, que a gente tinha uma vida, que Deus tinha planos para nós dois, que Ele estava restaurando todas as coisas.
E foi, assim, muito lindo, porque a gente, na verdade, eu fui buscar uma palavra e ele estava na igreja, e aí Deus falou comigo, e Deus falou comigo assim, para você entender que essa palavra é com você, porque eu sei do temor que você tem, que você guardou no coração nesse tempo, amanhã eu vou te dar uma confirmação. E no dia seguinte, eu estava de folga, eu fui num lugar que é uma irmã que faz uma reunião familiar, né? E essa irmã, mesmo sem saber daquela situação, ela pegou a mim, pegou ao Hansley e falou assim: Deus disse que é tempo de casamento. Ela não sabia de nada, tipo, de que pé que estava a nossa situação, ela não sabia de absolutamente nada. Então, assim, eu tive essa confirmação muito forte, e isso foi uma semana antes de viajarmos para São Paulo. E aí, quando viajamos para São Paulo, a gente já tinha essa confirmação, mas eu falei para ele, eu falei assim, eu falei para Deus que eu não vou voltar a ser namorada. E ele respeitou isso, e a gente viajou, fizemos um curso que foi quinta, sexta, sábado e domingo. Nós ficamos indo para o curso juntos, saindo para almoçar junto, parecendo um namorado de escola, mas mal pegava na mão, não teve beijo, não teve nada. E aí, quando nós combinamos que meu aniversário foi no sábado, quando foi na terça-feira que o curso acabou, nós fomos para São Paulo passar 2 dias lá para comemorar meu aniversário. E aí, quando nós fomos para São Paulo, ele fez um pedido, foi um pedido muito lindo, foi muito surpresa, porque a forma como ele fez, ele programou todas as coisas, foi um tempo assim. Nossa, eu falei com a Amanda, eu tô como os que sonham, né? Os que voltaram remidos mesmo de Sião, como os que sonham. E ele, assim, programou cada detalhe. Eu tenho certeza que se tivesse sido em Paris não teria sido tão lindo, tão romântico como foi, porque ele pensou em cada detalhe, cada coisa que ele sabia que eu gostava. Nós andamos de helicóptero por São Paulo, ele morre de medo de voar de avião, e ele abriu mão desse medo de altura para poder voar comigo, porque ele sabia que eu tinha vontade de voar de helicóptero. E foi lindo, assim, foi uma noite assim indescritível, que realmente eu só posso descrever essa noite como Deus faz muito mais daquilo que nós pedimos ou sonhamos. Mas ele espera que nós realmente desejemos nos voltar para entender quais são os sonhos dele para a gente. Porque não adianta a gente querer viver os nossos sonhos. Às vezes a gente insiste muito em querer viver os nossos sonhos, e Deus tem sonhos muito maiores e muito melhores para nós. Com certeza eu não estaria tão feliz se eu tivesse noivado no meu tempo. A gente não tinha uma vida de oração junto, a gente não tinha uma vida de busca junto, a gente vivia muitas brigas, alguns desrespeitos de forma de lidar um com o outro, né? Eu não era. Eu era longe de ser essa mulher que eu sou hoje. Ele também não era o homem que ele é hoje, um homem mais cavalheiro, um homem mais proativo, um homem que tem um homem que é sacerdote do lar, um homem que é provedor, não só financeiramente, mas hoje em dia ele também é nosso provedor espiritual. Ele ora por mim, assim como eu também oro por ele. Antes nós não tínhamos disso. Então, assim, é lindo ver o agir de Deus, né? É claro que nós noivamos, entramos num novo processo, né? É uma nova fase, vem novas dificuldades, mas hoje em dia é tão diferente quando você passa essas dificuldades, sendo guiados ambos por Deus, tendo o mesmo direcionamento, buscando no mesmo lugar, buscando da mesma fonte, sabe? Mas foi preciso um tempo de entrega, foi preciso um tempo de jejum, de oração, de choro, de muito se abrir para o novo. Eu acho que uma das orações também muito impactantes que eu fiz neste tempo foi: Deus, quebra as minhas fortalezas, porque a gente cria algumas fortalezas que a gente acha que está tudo bem. Igual, por exemplo, eu era uma mulher que há 2 anos atrás, se você falasse assim, você tem algum problema em você? Não, sou uma mulher forte, independente, né? Sou uma mulher que eu não preciso de homem para nada. Eu sou uma mulher que eu tenho um corpo atraente, eu uso roupas atraentes.
Só que aquilo tudo era uma fortaleza que eu criei para que aquela menina que estava ferida ali atrás, para aquela menina que se julgava demais, que cobrava demais dela e dos outros, para aquela menina que era cheia de feridas de rejeição, para aquela menina que não dava certo em relacionamento com ninguém, se escondesse. Então, quando eu falei, Deus, quebra as muralhas, quebra as certezas que eu tenho e que não te agradam, e que me impedem de ser feliz, que me impedem de estar num relacionamento feliz. E Deus começou a quebrar essas muralhas. Então, hoje em dia, igual meu noivo foi para o Legendários, e quando ele voltou, eu recebi aqui em casa, fiz uma janta, lavei os pés dele com escalda-pés, sabe? Era uma coisa que eu jamais cogitaria fazer. Mas hoje eu faço com amor, porque eu sei que ele faria isso por mim também, sabe? E a partir do momento que a gente se põe para servir, a gente muda a visão do relacionamento. Quando a gente é ferida, a gente entra num relacionamento querendo que a pessoa te faça feliz. E na hora que você se dispõe para fazer o outro feliz, é automático, é recíproco. Nós somos seres humanos, o ser humano, ele é automaticamente recíproco. Ele vai reagir com uma forma boa. O problema é que a gente tem a tendência a ter a reciprocidade no mal. Ah, se ele me xingou, eu vou xingar também. Ah, se ele me destratou, eu vou destratar também, né? Então, quando a gente começa a dar amor, cadeias vão sendo quebradas, algemas vão sendo quebradas, passados que eram destruídos, que eram desestruturados, vão sendo estruturados, né? E é claro que é tudo na medida que Deus nos dá. A gente né, dá amor, dá honra a quem é de honra, né? A quem merece honra. Mas o amor é isso, o amor é se doar. E eu queria ler para vocês uma das palavras que Deus me entregou nesse tempo de restauração, foi Isaías 49. E foi quando ele falou comigo, né, a respeito de que ele tinha me separado. E ele fala em Isaías 49, o Senhor me chamou desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe, fez menção do meu nome, fez a minha boca como uma espada aguda, na sombra da sua mão me escondeu, fez-me como uma flecha polida e me guardou na sua aljava, e me disse, tu és o meu servo, és Israel, por quem hei de ser glorificado. Então, hoje a minha vontade é essa. A minha vontade é glorificar o nome de Deus através da minha vida, porque eu sei o quanto ele me guardou. Eu sei o quanto eu tinha uma tendência familiar pela vida, pela forma como a sociedade está hoje, de ser uma mulher completamente destruída, de ser uma mulher que não tem pretensão de ter uma família, de honrar um esposo, de buscar ter uma família construída, né? Mas Deus me tratou, Deus me guardou primeiro, na verdade, e depois ele me tratou de tudo aquilo que eu tinha sido ferida. E ele ainda falou comigo, no tempo aceitável eu te ouvi e te socorri no dia da salvação. Guardar-te-ei e te farei mediador da aliança do povo, para restaurares a terra e lhe repartir as herdadas assoladas, para dizeres aos presos, sai, e aos que estão em trevas, aparecei. E Deus é tão maravilhoso que ele prometeu que ele vai salvar não só a mim, mas toda a minha família. Toda a minha família vai ser impactada através do meu testemunho. E não só a minha família, mas também outras famílias serão impactadas. Então, o que a gente carrega é muito forte, porque a gente tem a chance de influenciar positivamente a vida de muitas outras mulheres. E hoje, eu tenho um encontro que eu faço aqui na minha casa, inclusive junto com a Mari, né? A Amanda também é uma aluna da Amanda, que foi essa minha amiga aqui da questão do cartão. E hoje nós recebemos mulheres aqui em casa uma vez por mês para falar do amor de Deus. E tem sido tão impactante, tem sido tão transformador. Deus tem trabalhado tanto na vida, não só na nossa vida, quanto na vida dessas mulheres. E é isso que Deus quer. Deus quer sarar para que da nossa cura venham outras mulheres e que a gente ajude a sarar outras mulheres, para que através de sermos saradas, a gente ajude a sarar outras mulheres. E
A cura, ela precisa, para você curar algo, você precisa expor. Você não consegue curar algo que você está tampado, é como um machucado que você põe um band-aid. O band-aid está ali tampando, mas qualquer hora que você encostar, machuca, vai doer de novo. Então é preciso que você mostre, que você exponha suas feridas, que você se permita ser curada, ser tratada, ser edificada, para que aquilo ali se torne uma marca. E aí para você possa dizer, olha, eu já passei por isso, mas eu sobrevivi, né? Hoje em dia eu sou melhor. Hoje em dia eu sei aonde eu preciso me cuidar. Eu sei aonde são meus pontos fortes, onde são meus pontos fracos. E eu posso te ajudar a te curar também. Então, esse é o nosso papel na sociedade. E eu já, durante esse processo, teve dias que eu falava, Deus, o Senhor não está me ouvindo. Tipo, eu não sei mais o que fazer, eu não consigo mais. E aí Deus vinha com uma palavra e me preenchia. Porque ele nunca deixa de ouvir uma oração. Ele nunca deixa de ouvir um coração aquebrantado. E às vezes eu escuto de mulheres falando assim, eu não sei por onde começar. Começa quebrantando e mostrando seu coração para Deus, falando, Deus, eu não sei o que fazer, me ajuda. Porque assim como ele me trouxe a Amanda, que foi um vaso, assim, tão especial na minha vida, me trouxe tantos direcionamentos, eu sei que muitas vezes palavras de Deus, as palavras da boca dela vieram de Deus para mim, porque foram muito certeiras no meu coração. Deus encaminha pessoas assim para nos ajudar. E através disso, com o coração aquebrantado, se você se permitisse entregar o seu melhor para ele, entregar o seu melhor tempo, as suas primícias, né? Deus não quer só ser o único na sua vida, ele quer ser o primeiro. Ele quer ser o seu melhor tempo, não aquele restante do seu dia que sobra. Ele quer ser a sua entrega. E aí ele falou comigo em Isaías 49:14. Quando Sião disse, o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. E ele respondeu, acaso uma mulher pode esquecer-se do filho que ainda mama? De sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Eis que na palma das minhas mãos te gravei. Os teus muros estão continuamente perante mim. Os teus filhos virão apressadamente, ao passo que os teus destruidores e os teus assoladores se retiram do teu meio. Levanta os olhos ao redor e olha. Todos esses que se ajuntam vêm a ti. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, de todos estes te vestirás, e como ornamento, e deles te cingirás como noiva. Foi assim que ele fez comigo. Ele me tornou não só a noiva do Hansley, mas a noiva do Senhor, né? Ele é o meu noivo, ele é meu noivo número 1. Eu brinco, o Hansley é meu noivo número 2, porque ele é meu noivo número 1. Ele é quem eu aprendi que eu não posso viver sem. E foi através de eu entregar esse amor principal para ele, foi que ele me deu um noivo restaurado. Um noivo que hoje me trata com como os olhos que Deus me vê, né? Como a menina dos olhos de Deus, um homem que cuida de mim, um homem que é mais aberto a ouvir minhas demandas, um homem que me honra, né? Um homem que sabe o meu valor. Então, assim, eu precisei primeiramente aprender o meu valor, para poder depois conseguir estar aberta a acessar um valor, um amor que me valorizasse tanto quanto Deus me ama. E é isso, eu acho que hoje em dia estamos, né, vivendo esse novo tempo, esse novo processo pré-casamento. É muito gostoso, é muito lindo, né? Tem as suas dificuldades também, porque somos duas pessoas se adaptando o tempo inteiro, mas hoje em dia, como eu disse, quando você tem dois pensamentos debaixo do mesmo Deus, debaixo das mesmas crenças, com os papéis muito bem definidos, principalmente, a coisa flui, né? Flui porque eu não me sinto mais aquela mulher cansada, aquela mulher raivosa, nervosa. Eu sei hoje em dia o meu papel, eu sei nutrir o meu relacionamento, eu sei aguardar ser cortejada, ser honrada, ser agraciada. Então, a gente precisa aprender nosso papel, nosso lugar dentro do relacionamento. E a Amanda é uma bênção, gente. Ela foi assim, essa pessoa que Deus encaminhou para me direcionar em muitos pontos, e eu sou muito grata.
E é isso. Rafa, que história linda. Eu amei, eu não sabia de tantos detalhes, porque tinha coisas que eu não sabia. Eu achava que vocês já estavam juntos quando a gente pediu em noivado. Eu não sabia que Não, vocês não estavam. não. E fez pela fé totalmente. Foi pela fé. O primeiro beijo oficial foi com a aliança no dedo. Foi. E eu sempre, quando eu conversava com. Quando eu fazia as sessões com a Rafa, teve uma sessão, eu tenho uma visão para a mulher que está namorando, diferente da mulher que está casada. São coisas diferentes. Os princípios são os mesmos, mas só que as situações, elas. Em 8 anos de formada, em 5 anos eu trabalhava só com mulher solteira, ou que estava namorando. Então, uma vez, ela estava falando no começo sobre o relacionamento dela, eu falei assim, Rafa, mas não existe namoro na Bíblia. Só existe solteiro e casado. Ou seja, qual é o sentido desse namoro? Se não for para vocês, tu seres real de fato uma esposa. E eu lembro que ela uma vez já tinham me ensinado, me falado sobre isso. E aí eu lembro que ela ficou muito impactada. Ela falou, realmente, eu falei, Deus só ensina na Bíblia você ser solteira ou você ser uma noiva ou uma esposa. Ele não te ensina a ser uma namorada. E É, aí, hoje, vendo que ela tá noiva da mesma pessoa e que é um homem totalmente diferente de tudo que eu escutava, de tudo que eu via. Eu fico muito feliz de ver, né, o que Deus está fazendo. Ainda tem muita coisa, porque ainda tem um casamento que já está marcado. Só que eu vejo, e é interessante, porque eu lembro que tu queria tanto a noiva, queria tanto. E agora tu falas do teu noivado, mas tu fala de Deus. Tu não é, fala, tanto que durante 1 hora tu falaste assim, 10 minutos do que realmente está acontecendo. Ah, ele me pediu, a gente viajou de helicóptero e tudo mais, mas tu não falaste sobre isso, então isso mostra o quanto o teu coração não está nisso. O teu é, coração tá no teu processo com Deus, e a consequência é que hoje tu estás vivendo tudo isso, né? Tu estás sendo honrada. Eu sempre falava sobre honra com a Rafa. Na é. época que eu estava estudando muito sobre esse assunto de honra, como que a mulher é honrada num namoro, num noivado, né? E aí, num casamento também. Então, eu estava estudando muito sobre isso. E eu vejo o quanto hoje tu estás sendo honrada, tu estás honrando ele também. Uhum. Que eu só tenho a te agradecer Ah, eu que tenho. E por, é por realmente é esse ter processo mesmo, testemunho. porque não tem como viver um relacionamento se não for uma tríade, se não for com Deus, porque é Ele quem alinha todas as coisas. E o que que acontece? Muitas vezes, é, a mulher fala assim: eu oro, eu jejuo, mas ela tem vários problemas, várias feridas na alma. Então, na parte espiritual, vamos dizer, você está bem, mais ou menos, porque não tem como você ter feridas na alma e estar bem na vida espiritual. Então, Exatamente. se você não cura essas feridas na sua alma, você, inclusive, não consegue se aproximar mais de Deus. Por exemplo, se a Rafa não tivesse se curado durante o processo que a gente fez, ela não ia conseguir entregar o relacionamento dela, ela ia ficar segurando e ela não ia viver o que ela está vivendo hoje, porque na alma dela dizia assim: se você entregar, você vai ficar só. Você já tem Uhum. 35 anos. Daqui a pouco você não vai mais poder ter filho. A alma dela ferida, rejeitada, abandonada, ia impedir ela de viver de fato tudo que Deus tinha. Então, muitas vezes, o seu problema é na alma, são as feridas, são os traumas, as rejeições, é o fato de você se sentir abandonada. Muitas vezes você projeta que o seu marido ele tem que isso, ele tem que aquilo, ele tem que aquilo. E principalmente uma grande marca da mulher que está ferida, ela está insatisfeita.
Uhum. Ela nunca está satisfeita. Não é que você não está satisfeita porque você está passando por uma crise. É que você nunca esteve satisfeita com nada. Nem quando Uhum. você estava na melhor fase, sempre estava faltando alguma coisa. Você sempre estava esperando, porque quando acontecer tal coisa, a gente vai ser feliz. Porque quando acontecer tal coisa, Deus tem trabalhado muito. Eu vou até dar uma aula sobre contentamento, Exato. que é você estar alegre independente do que está acontecendo, se Deus já fez, se ele ainda não fez, se você está no processo, se está longe, se está perto, entendeu? Então eu vejo, eu vi que depois, eu vejo na tua fala que Deus trabalhou muito isso, que tu pudeste te curar. Então imagina Sim. quantas outras mulheres agora estão aparecendo para ti feridas e que tu estás conseguindo conduzir e mostrar, olha, você precisa se curar disso, porque Uhum. não é só o jejum e a oração, é todo o conjunto. É. Nós somos corpo, alma e espírito, né? Então, Exatamente. assim, se a gente não tratar as mazelas da nossa alma, que são as nossas emoções, a gente vai estar o tempo todo refém disso. Vai. Igual assim, meu medo de não gostar, de não querer ficar sozinha, isso tudo era as feridas que eu tinha mesmo, né? Os medos de rejeição. E a gente precisa tratar isso mesmo. Porque senão a gente fica refém dessas coisas, e muitas coisas, igual você falou da questão do contentamento, eu era uma pessoa assim, eu vivia de alegrias pontuais. Ah, eu vou viajar nas férias. Ah, não, então agora eu vou casar. E eu só vou ser feliz na hora que chegar lá, que eu concretizar aquilo. Então, assim, a gente precisa trabalhar isso para a gente estar feliz no hoje, no que a gente tem. E eu vi muito disso nesse meu processo de separação, porque foi quando eu descansei e falei, Deus, obrigada, eu já estou feliz aqui agora, o que o senhor fizer daqui para frente tá bom. Foi quando ele me devolveu meu relacionamento. Então, assim, Deus quer sempre ensinar isso pra gente ter esse contentamento, pra gente ser feliz no hoje, né? Porque se você é feliz no pouco, no muito você vai ser muito feliz. Então, a gente não tem que esperar estar no muito para poder atingir, para ter essa alegria, né? A gente precisa estar completa, inteira, para que a alegria esteja sobre nós o tempo inteiro. E assim, Rafa, muito obrigada. Eu me sinto realizada. Foi uma confusão, gente, que aconteceu no cartão dela. Uma aluna minha de mentoria individual foi fazer uma mentoria individual comigo, passou no cartão dela e aí deu um problema e teve que passar de novo. Uma coisa que eu nunca tinha visto nem acontecer em cartão. Cartão é uma compra de cartão, é uma compra muito segura. Toda vez, saibam, sempre que vocês forem comprar uma coisa online, qualquer outro lugar, o cartão é o formato mais seguro que tem. E aí aconteceu esse problema, aí depois ela veio falar comigo. Aí eu lembro que ela perguntava assim para mim: tá, Amanda, mas e se eu me tornar essa mulher e ele não quiser se tornar esse homem? A grande pergunta que vale US$ 1 milhão. Eu falei assim. Aí eu fui bem clara com ela. Eu disse: olha, como é um namoro, Rafa, se você se tornar essa mulher e ele não se tornar esse homem, naturalmente você não vai querer estar com esse homem, porque você vai ter chegado num ponto e ele vai ter, quando permanecer aqui, você não vai conseguir se relacionar com ele. Não vai ser falta de sentimento, é uma questão de estações diferentes. E aí ela entrou muito consciente. E eu acompanhei quando ela terminou o relacionamento com ele, todo esse processo que ele se aproximava, ele queria voltar com ela, e eu já tinha dito para ela, ele vai querer voltar contigo. Não, ele não vai. Eu falei, vai. E ele me seguiu no Instagram. Eu falei, Rafa, será que ele não vai falar alguma coisa? Se ele falar alguma coisa, eu não vou falar nada, mas eu vou te contar. E aí, depois, pronto, aí depois ele foi entrar no processo. Então, o teu posicionamento empurrou ele para o posicionamento dele, que a gente sempre conversa mais sobre isso, né? O Sim, teu verdade. posicionamento vai levar ele para uma outra estação de maturidade. E assim, eu estou muito agradecida. Eu fui muito abençoada pela tua vida, pelos teus testemunhos. A Rafa é uma mulher muito correta com Deus, ela é muito disciplinada também. E eu admiro muito, assim, tudo que Deus está fazendo. Tenho certeza que vou ver aí casamentos, filhos, ainda vai ter muita coisa que vai acontecer. Verdade, Deus quiser. Deus quer, né? É É. verdade. Obrigada. Amém. Obrigada. Eu sou muito grata, né, como eu disse, por ter, né, Deus ter unido nossos caminhos, porque realmente foi muito importante eu tratar essas minhas feridas de alma.
para conseguir avançar nesse meu processo. Teve um dia que eu vou contar para vocês os bastidores de quem é terapeuta, que a gente não é de ferro. Teve um dia que eu estava trabalhando essas questões da Rafa com a mãe dela. E eu estava lá em Belém, em julho. E eu estava tratando umas questões com a minha mãe. Então, eu não consegui atender ela. Eu remarquei, eu falei, Rafa, quando isso é imprevisto, a gente pode remarcar? Porque eu estava mexendo em umas feridas relacionadas à minha mãe. E eu falei, cara, não tem como atender ela hoje, ela vai falar da mãe dela, eu vou chorar junto com ela. Ela vai chorar falando da mãe dela, eu vou chorar falando da minha. E aí, eu estava mexendo muito nisso, tratando, e depois eu consegui atender ela normal, porque eu já tinha tratado. Eu vivi um momento com a minha mãe na mesma época que tu viveste um Patu, eu escrevi uma carta para minha mãe. Eu entreguei uma carta para ela, foi a primeira vez que eu conversei com a minha mãe, sem cobrar ela de nada, sem dizer que ela tinha que nada. E foi a primeira vez que eu senti que ela recebeu. Ela até, assim, ela confundiu um pouco, mas ela entendeu. E aí depois, nossa, minha relação com a minha mãe é maravilhosa. E a grande lição é assim, a melhor forma da gente honrar os nossos pais é vivendo a nossa vida. Foi o segundo aniversário que eu passei longe da minha mãe. Eu sempre era muito próxima da minha mãe, passava aniversário com ela, comemorava várias vezes. E eu fiquei muito feliz de estar passando aqui, ela vivendo a vida dela lá e eu aqui. Porque eu estou muito bem vivendo a minha vida, né? Essa restauração cura, né? E aí o que falei, a gente vai falando, a gente tratar, Deus vai tratando a gente também, né? Ela falava da mãe dela, assim, e eu fico muito feliz de saber, porque eu sabia que existia uma restauração na tua relação com a tua mãe, não tinha como. Gente, vocês têm alguma pergunta para fazer para a Rafa? Quer perguntar algo? Comentem aqui o que mais de tudo que vocês ouviram que tocou no coração de vocês, que vocês estavam precisando ouvir, que trouxe esperança, que trouxe ensinamento, que trouxe disciplina, confronto. Comentem aí no chat para a gente ver. Olha, Rafa, que linda a tua história, parece história de novela. Alguém tem alguma coisa? Se ninguém tiver nada para falar, perguntar, várias pessoas escreveram várias coisas no chat aqui, ó. A Flor falou assim, Deus... A Flor falou assim, ó. Ai, peraí. Deus falou ontem sobre isso, me pediu para calar e deixar ele trabalhar. Falou para mim entregar total controle aqui nesse silêncio enquanto eu não vejo ele estar agindo. Pode colocar no chat, tá, gente? Foi lindo. Flor, que bom que você está aqui. Eu queria muito que você estivesse escutando esse depoimento. Tem bastante a ver com a tua história. Eu lembrei muito de ti. Eu falei, tem uma pessoa especial que vai precisar ouvir esse depoimento e que vai tocar muito nela. Lindo, gente. Maravilhoso. A história muito semelhante à minha em algumas questões. Parabéns pelo processo. É verdade, que lindo. Toda honra e glória ao Senhor, né? E a Rafa que se posicionou também. Deus é maravilhoso, né, gente? Quando ele faz, ele capricha mesmo. Maravilha, gente. Então, estou muito feliz. Semana que vem nós teremos uma aula muito especial também. Aguardo todas vocês. Na hora que você postou a foto no grupo, eu sabia? Nossa, eu só não mandei mensagem porque eu estava muito ocupada. Mas eu falei, nossa, tomara que a Flor entre hoje, porque esse depoimento é para ela. Escutar ao vivo é muito melhor do que ver gravado, né? E eu tava lembrando muito de ti. Ela passou por todo esse processo. Amém, que lindo. Gente, a Rafa, ela é minha aluna de mentoria individual. Eu fiz esse trabalho com ela, só para explicar para vocês, porque era muito específico. Eu fiz um acompanhamento com ela de 6 meses. A gente se encontrava de 15 em 15 dias. E eu também dava um suporte para ela no WhatsApp. Então, ela me passava várias situações que estavam acontecendo, eu orientava, eu direcionava. Foi algo bem profundo que eu fiz com a Rafa. Porque o meu acompanhamento individual, eu tenho oportunidade de tratar não só questões de casamento, mas questões emocionais, questões de infância,
trabalhar a percepção que a pessoa, eu trabalho questões mais profundas. Por quê? Porque eu estou individualmente com aquela pessoa, então eu posso me debruçar naquele caso e tratar muitas outras áreas, tá? Então, se você quiser fazer acompanhamento individual comigo, coloca aqui eu nos comentários, que eu vou entrar em contato com você, te explicar como funciona, ver o que você precisa, tá? Se alguém quiser. Ai, gente, eu indico, porque é, assim, maravilhoso você ter um acompanhamento ali. Parece que, tipo assim, é um corretor o tempo inteiro, tipo assim, gente, o que que eu faço? Eu tô perdida, Amanda. Rafa, respira, é assim. É assim, é sensacional. Que bom. Lisandro, alerta sobre o contentamento, tocou aqui no meu coração, que ainda preciso trabalhar mais, aguardando a aula, que Deus continue abençoando vocês. Gente, eu vou trazer uma aula para vocês sobre contentamento. Contentamento é uma característica da mulher virtuosa. A mulher que confia em Deus, ela fica satisfeita com hoje, mesmo que ela não esteja vivendo aquilo que Deus prometeu ainda. Mas ela está satisfeita plenamente. Isso é um tratamento. E se alguém quiser fazer acompanhamento individual, ou então me chama no WhatsApp depois, ou então fala aqui, que eu estou abrindo a minha agenda esse mês agora para alguns acompanhamentos individuais. E depois vou fechar, porque demanda muito, né? Me dá um grande trabalho também. Então, um beijo, viu? Muito obrigada, tá, Rafa? Muito Um obrigada. beijo. Obrigada, gente. Obrigada por terem ouvido aí meu testemunho. Espero que de alguma forma tenha edificado a vida de vocês. E não esqueçam do papel que vocês têm aí como mulheres fortes, guerreiras e amadas de Cristo. Um beijo, Amanda. Você é um vaso usado. Que Deus continue te abençoando e te usando para derramar, usando através da sua vida para derramar na vida dessas mulheres. Amém. Eu recebo. Amém? Um beijo, viu? Um beijo, meninas. Fiquem com Tchau, Deus. tchau. Semana que vem a gente se vê. Márcia, eu vou falar contigo. Beijo. Tchau, Beijo, tchau. tchau, tchau.